Então, aqui, ó, antes da gente pular para a segunda lei, tá clara a primeira lei da termodinâmica? Ou tem alguma pergunta ou alguma dúvida a ser feita com relação a ela? Não? Então, vamos lá. Do que se trata a segunda lei da termodinâmica? Haja visto que a primeira lei, a lei zero, ela vem simplesmente para reforçar a ideia do equilíbrio térmico e mostrar que não somente dois corpos, e sim dois ou mais. Então, se dois ou mais corpos de diferente temperatura e diferentes estados físicos colocados em contato entre si, ambos ficam à mesma temperatura. Mas a primeira lei vem para falar que é a lei da conservação de energia. Entra sobre o gás, que é também chamado de sistema, energia, sai do gás, o que é chamado também de energia, e fica no gás internamente, o que a gente também chama de energia. Então, entrou no gás, energia, saiu do gás, energia, ficou energia. Então, de fato, a primeira lei trata do princípio de conservação da energia. A segunda lei da termodinâmica, ela vai tratar da ideia do princípio das máquinas térmicas. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é o significado de uma máquina térmica. É uma máquina que transforma calor em trabalho, ou vale do oposto, é o que transforma trabalho em calor. Então, essa é a primeira ideia que a gente tem com relação à segunda lei da termodinâmica. Para entender essa segunda lei da termodinâmica, se faz necessário que a gente entenda dois enunciados. Um é o denominado enunciado de Clausius e o outro é o enunciado de Kelvin, aquele mesmo Kelvin lá que a gente viu nas conversões de escalas termométricas. O que Clausius falou? Ele pegou, assim como a lei zero fez, uma brecha que existia na definição e consertou. Essa brecha ele pegou lá na lei da propagação de calor. O que a lei de propagação de calor falava? Fala, né? Que o calor ele se propaga do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. O que o Clausius fez? Com apenas uma palavra, ele melhorou totalmente a definição. Ele não quis dizer que a primeira lei, a lei da propagação de calor, estava errada, mas que existia uma falha. E a falha era simplesmente essa palavra espontaneamente. Então, realmente, o calor ele se propaga do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, desde que isso seja de maneira espontânea. Esses dias para cá, a gente está vivendo com a temperatura baixa. Então, é natural que o nosso corpo perca calor para o ambiente e, consequentemente, a gente chama, entre aspas, de frio. Espontaneamente, isso sempre vai acontecer. Jamais um cubo de gelo colocado em uma lã vai derreter primeiro do que exposto diretamente com o calor em si. Porque o calor vai entrar para o gelo e, consequentemente, vai derretê-lo mais rápido. Mas aí o que o Clausius fez? Conforme dá para ver no slide anterior. Espontaneamente, vai ocorrer sempre isso daqui, ó. Vai sempre a fonte de calor mais quente, entre aspas, para a fonte mais fria, entre aspas. O corpo de maior para o corpo de menor temperatura. Mas se for de uma maneira forçosa, realizando esse trabalho sobre uma determinada máquina térmica, é possível que a fonte fria leve calor para a fonte quente. Então, espontaneamente, não é possível. De forma forçosa, sim. Então, o enunciado de Kelvin ele vem simplesmente para isso, para melhorar uma brecha que foi deixada pela definição. Ok? Partindo desse pressuposto, entrou então o segundo enunciado, que é o enunciado de Kelvin. Qual que é a finalidade do enunciado de Kelvin? Provar, de fato, que a primeira lei é verdade. Porque a primeira lei falava que para eu ter um gás perfeito, toda a quantidade de calor que entrasse dentro do gás, ou seja, do sistema, fosse integralmente convertida em trabalho, conforme a gente viu no exemplo aí anterior. Mas nós vimos que, na teoria, isso é tudo bonitinho. É possível que todo calor que entre sobre o gás
seja transformada em trabalho, mas na prática não. Então, o que o Kelvin vem e fala para a gente? É impossível construir uma máquina térmica que opere em ciclo, que consiga converter integralmente toda a quantidade de calor em trabalho, ou vice-versa, converter toda a quantidade de calor de trabalho em calor, porque pode tanto entrar calor e sair trabalho, como também pode entrar trabalho e sair calor. Ok? Então, quando entra calor no sistema, o que é positivo? Quando sai calor do sistema, o calor é negativo. Beleza? E aí entra a ideia das formulazinhas que a gente aplica lá na segunda lei da termodinâmica, que é o rendimento de uma máquina térmica. Então, o rendimento, que é representado pela essa letrinha grega aqui, que chama-se Ni, Ni representa rendimento, ele pode ser calculado de duas formas, essa primeira e essa segunda aqui. Primeiro, o rendimento é igual a Q1 menos Q2 sobre Q1, onde Q1 é a fonte o calor da fonte quente, Q2 é a fonte de calor da fonte fria, dividido pela fonte quente de novo. Então, rendimento, quantidade de calor da fonte quente, menos a quantidade de calor da frente fria, sobre a quantidade de calor da frente quente. O trabalho, ele pode ser dado como sendo a variação da quantidade de calor, fonte quente, menos fonte fria, por isso que surgiu essa outra fórmulazinha aqui, ó. Essa fórmula não tem nada de diferente dessa, porque Q1 menos Q2 é igual a tal, então no lugar de Q1 menos Q2 eu posso jogar o tal direto. Por que existe, de fato, as duas formas? É natural que alguns exercícios venham te dando as quantidades de calores, como outros já te dá o trabalho realizado direto. A gente fica livre de fazer esse passo a passo. Esse rendimento aqui, ele é calculado através das fontes de calores, mas também é possível calcular o rendimento da fonte de temperatura. Então, na fonte de calor, faz a diferença da fonte quente pela fonte fria e divide pela fonte quente. E na rendimento na temperatura, basta fazer a razão entre a temperatura da fria pela quente e pegar o resultado sendo diminuído por 1. Daí surgiram, né? Alguns exemplozinhos aqui. Que isso, Deus. Vamos voltar lá de novo. Pronto. Esse aqui é um exemplo típico da segunda lei da termodinâmica. A cada ciclo, uma máquina térmica retira 1.000 calorias de fonte quente e rejeita 650 calorias para a fonte fria. Primeira pergunta, antes de fazer qualquer coisa. Essa máquina aqui, mesmo na teoria, poderia ser considerada uma máquina perfeita? Poderia? Poderia ou não, gente? Eu acho que não, né? Então, vamos lá. A cada ciclo, uma máquina térmica retira 1.000 calorias da fonte quente e rejeita 650 para a fonte fria. Então, já sabemos que Q1, quantidade de calor da fonte quente, vale 1.000 calorias. E Q2, quantidade de calor da fonte fria, 650 calorias. Qual que é o primeiro problema a se observar aí? Que como eu estou trabalhando com quantidade de calor, é necessário que esse calor não seja trabalhado somente como calor, e sim como sendo energia. E toda e qualquer fonte de energia é dado em joules. Naquele exercício anterior que a gente fez, pedia para considerar uma caloria igual a 4,18 joules. Aqui está pedindo para considerar 4. Facilita para caramba a vida da gente.
Então, basta a gente multiplicar isso aqui por 4. Nós vamos ter na quantidade de calor da fonte quente 4.000 joules. E nós vamos também fazer isso na fonte fria. Multiplicar por 4. E a gente vai obter 2.600 joules. Letra A. Calcule o trabalho realizado a cada ciclo. Então, a gente quer saber o valor de tal. Então, o trabalho que a gente representou por tal ou por W é igual a quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. Então, esse trabalho realizado aqui ele vai ser igual a quanto que dá isso aqui? 1.400. Quanto? 1.400. 1.400. Colocamos isso. O que mesmo? 1.400. Pé de arroz, feijão. Jogos. Joule. Então, 1.400 joule. Então, letra A é a coisa mais simples do mundo. Letra B. Pede para calcular o rendimento. Nós temos duas opções de calcular o rendimento. Um usando a fonte de calor e o outro usando a fonte de temperatura. Nesse caso aqui, é óbvio que a gente vai ter que utilizar a fonte de calor. Não está falando nada de temperatura. Então, o rendimento ele vai ser igual a quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. Isso tudo dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Se a gente quisesse também, nós poderíamos simplesmente falar que esse rendimento é o trabalho menos, trabalho dividido pela fonte quente, porque o trabalho a gente acabou de achar e vale 1.400. Então, no lugar desse Q1 menos Q2, a gente já pode substituir direto pelo valor do trabalho, que é 1.400. Então, vai ser rendimento vai ser igual a 1.400 dividido pela fonte quente. Quanto que é? 1.000. 1.000 não. 1.000 em caloria. Quanto que é a fonte? 4.000. 4.000. Misericórdia. Por que eu não poderia, em hipótese alguma, falar que aqui era 1.000? Porque não tá na mesma quantidade. Tipo, um é joule e outro é caloria. É medida. Com certeza, exato. Mas vamos supor que ao invés de aqui se tivesse, em vez de 1.000 calorias, fosse 1.000 joule. Por que eu não poderia fazer isso daqui também? Em hipótese alguma, isso aqui poderia ser feito. Por quê? Isso aqui seria impossível. Porque o rendimento seria mais de 100%. Exatamente. Porque lá pelo enunciado fala que o rendimento ele nunca vai ser igual ou superior a 100%. Então, ele tem que ser sempre menor que 100%. Ah, mas se fosse uma máquina teórica, aí nem uma máquina teórica seria possível também não. Porque é como se eu estivesse falando que eu entro com 1.000 joules em calor e estou saindo com 1.400 joules em trabalho. Então, isso, em tese, é impossível. Né? Eu coloco na minha carteira R$ 2.000, meu sonho. Coloco R$ 2.000 e vai aparecer 3.000? Jamais, isso aí é impossível. Né? Então, é a mesma coisa que acontece com o gás. A tendência é que seja uma máquina prática. Né? Você coloca 2.000 e amanhã tem R$ 50. E olha lá. Quanto que dá isso aqui? 1.400 por 4.014 dividido por 40? 35. 0,35. Só que aí, Ana, isso aqui é rendimento. Se eu quiser saber, basta multiplicar por 100%. Então, quer dizer que o nosso rendimento aqui, ele vai ser igual a 35%. E aí, matou o bonde. Letra A e letra B está resolvido. Alguma dúvida com relação a essa daqui? Antes da gente pular? Não? Então, vamos lá. E aí, finalizou. Exemplo 2.
Essa ainda consegue ser mais fácil que a anterior. 2 minutinhos para vocês fazerem essa daí. Aqui pode usar Celsius ou tem que transformar? Aí você já atrapalhou a brincadeira. Tem que transformar. Ah, tá. Era essa a intenção, que vocês errassem usando Celsius. Mas sempre tem que transformar, tá? Independente de pedir em Celsius ou qualquer outra pedir em Fahrenheit, tem que sempre transformar para Kelvin. Ok? Podemos? Então, vamos lá. Tem alguém que já fez? Não? É o último mesmo, vou deixar vocês pensar um pouco. Então, a primeira coisa aqui, ó.
A gente tem que saber distinguir quem é quem. Uma turbina a vapor opera entre as temperaturas 27 graus Celsius e 927 graus Celsius. Primeira coisa que a gente precisa saber é distinguir quem é a temperatura da fonte quente e quem é a temperatura da fonte fria. Haja visto que a temperatura da fonte quente é a 1 e a temperatura da fonte fria é a 2. Então, entre 27 e 927 é notório que 927 é maior. Então, essa está representando a temperatura da fonte quente, 927 graus Celsius. Já a temperatura 2, que é a temperatura da fonte fria, 27 graus Celsius. Então, a primeira ideia, que é o que a Ana já tinha falado, tem que transformar a temperatura para Kelvin? Tem. Então, a gente transforma isso aqui para Kelvin, fazendo como? Somando 273. Então, essa temperatura 1 aqui vai dar 1.200, é isso? 1.200 Kelvin. Já a temperatura da fonte fria, a gente vai somar mais 273 do mesmo jeito. E a gente vai conseguir obter 300 Kelvin. Jogando a formulazinha, rendimento vai ser igual a 1 menos, entre parênteses, que é a divisão primeiro, temperatura da fria 300 Kelvin, dividido pela quente, 1.200. Então, a gente vai ter que esse rendimento aqui, ele vai valer 1 menos 300. 0,25. Quanto? 0,25. 0,25? 0,25. Então, a gente vai obter um rendimento Ni igual a 0,75. Multiplicando por 100%, a gente vai obter, ou deveria obter, né? Um rendimento igual a 75%. Observação. Aqui eu fiz questão de lá em cima grifar que a máquina é uma máquina térmica teórica. Por que que eu fiz isso? Ah, Paulo, mas você falou que, de acordo com os enunciados, né, e com o que a gente já viu, a máquina ela não vai obter um rendimento de 100%. Isso é fato. Na teoria, ela pode chegar a N valores, mas na prática mesmo, na realidade, as máquinas térmicas mais eficientes, elas giram em torno de 40%, 35%. Então, até esse mesmo valor aqui, 75%, ele só é válido na teoria. Não existe uma máquina prática que tenha um rendimento tão bom quanto 75%. As máquinas as máquinas térmicas mais eficientes geralmente são aquelas de locomotiva. Elas beiram 40%, não chega, é mais ou menos 38%. Então a gente tem que tomar até esse certo cuidado. Por hora, acabou por hoje. Se alguém quiser fazer alguma dúvida, alguma observação, a gente está com esse tempo para isso agora. Que aí na próxima aula começa um novo conceito. Alguém se habilita? Ou está tudo ok? Beleza, então